se quiserem abrir esta noite nas Sagradas Escrituras, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, leremos uma porção da Escritura, começando com o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que foi partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice também, e depois de dar graças, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento. Todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a sua morte até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Agora, quero ler o meu texto no versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente será culpado do corpo do Senhor. Agora esperem, eu li errado. Porque o que come e bebe indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, beberá para si condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu chorei sobre esta Bíblia e tem alguns lugares desbotados nela. Não discernindo o corpo do Senhor. Agora, meu tema esta noite é discernindo o corpo do Senhor. Agora, nosso destino eterno não é totalmente determinado pelo que vemos e ouvimos, mas é determinado pelo discernimento que temos do que vemos e ouvimos. Paulo não estava discutindo com eles por tomarem a comunhão. A atitude deles estava certa, mas o discernimento deles estava errado. Porque tomar a ceia do Senhor é mandamento do Senhor. Mas tomá-la indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, é onde estava o erro. Esses cristãos estavam tomando a comunhão e não vivendo a vida. O cristianismo é uma experiência e uma vida, e estes cristãos estavam vivendo qualquer tipo de vida, dando mau exemplo da sua confissão de fé. E Paulo diz que, por causa disto, há entre vós muitos doentes e fracos, e muitos estão dormindo. O que significa que estão mortos, porque não discerniram o corpo do Senhor. E nós, que nos chamamos de cristãos, não temos o direito de tomar a comunhão, a menos que estejamos vivendo acima da reprovação do mundo. Não temos direito. A comunhão é para os que estão vivendo certo. Como exemplos do cristianismo, a pior coisa que existe no mundo é uma pessoa tentar imitar algo. E há tanto disso no mundo hoje. Nós, nesse dia, somos culpados, não só do mesmo crime pelo qual Paulo estava repreendendo a igreja de Corinto, como também de tentar fazer algo que o Senhor ordenou, sem discernir o corpo do Senhor. E o corpo do Senhor são os crentes. Mas hoje estamos fazendo coisas não discernindo nada da palavra de Deus.
Devemos ter discernimento em tudo o que fazemos. Deve ser medido pela palavra de Deus. Tudo o que os cristãos fazem e dizem deve ser medido pela palavra de Deus. Hoje, as pessoas mudaram bastante. E às vezes, elas dão mais crédito ao que a igreja diz do que ao que a palavra diz. Elas creem, então, que a igreja tem mais direito de discernir nosso gosto do que a palavra de Deus. Por exemplo, a igreja pode dizer assim: os dias dos milagres já passaram, e muitas pessoas crerão, pois acham que a igreja sabe mais sobre ela do que o Espírito Santo que escreveu a palavra. Portanto, não somos capazes de discernir as coisas de Deus. Jesus disse certa vez que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus ou entender. E, em outras palavras, você não pode discernir o reino de Deus até que nasça de novo. Pessoas que vêm e nos dizem que aqueles que aceitaram a experiência do batismo do Espírito Santo, que são fanáticos, ou que são algum nome ímpio que o diabo pôs na igreja para chamá-los de santos roladores. Prego no mundo inteiro e ainda não vi um santo rolador. É um nome que o diabo pôs na igreja do Deus vivo. Às vezes, as pessoas não têm o discernimento certo. Elas têm medo disso. Não sabem que nosso Senhor foi publicamente declarado insano? Os fariseus, a igreja de nível elevado, disseram: esse homem está fora de si, ele tem demônio e é louco. E a palavra louco significa estar demente. E se o chamaram de louco, quanto mais chamarão seus discípulos? Paulo disse a Agripa: conforme o caminho que chamam de heresia, loucura, é assim que adoro ao Deus de nossos pais. Estou tão feliz esta noite por dar as mãos a Ele, conforme o caminho que chamam de fanatismo para a igreja moderna. É assim que adoro a Deus. Eles os chamavam de hereges porque não discerniam corretamente o corpo do Senhor, isto é, a igreja do Deus vivo. E a igreja esta noite é chamada de louca, porque as pessoas não têm o discernimento. Se alguém nasce de novo e você me disser que nasceu de novo e não crê que a cura divina é promessa de Deus, e não crê que o batismo do Espírito Santo é para as pessoas hoje, então terei de dizer que seu nascimento foi do Espírito errado, pois o Espírito Santo disse que esta promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e aos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Vocês estão aceitando isso por concepção intelectual. As pessoas estão aceitando a palavra de outra pessoa quanto a isso e não têm o discernimento. Não conseguem discernir entre o certo e o errado. Estou pensando hoje que muitos de nós, gigantes intelectuais, não nós, mas muitos gigantes intelectuais, o povo de Deus nunca foi de grandes intelectuais. A Bíblia disse que os filhos das trevas são mais sábios neste mundo do que os filhos da luz. Deus comparou seu povo a ovelhas. Eles não são espertos e inteligentes. Ele os mantém do jeito que são para poder guiá-los. Se tentar usar seu próprio pensamento intelectual, você pode
você então exclui Deus de imediato. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, mas é um grande dia intelectual em que vivemos.